Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Passaram bem o feriado ontem? Aproveitaram bastante? Eu espero que sim. Eu aproveitei, fiquei em casa o dia inteiro e à noite me reuni com os meus amigos. E foi muito bom. Para quem não me conhece, meu nome é Irlete Fortes, eu sou escritora e autora do livro Nas Garras do Perverso. Eu escrevi este livro baseado em uma história real, a minha própria história de vida, uma história de superação, uma história de tristezas, amarguras e glórias. E eu narro experiências vivenciadas por 6 anos ao lado de um abusador, narcisista, perverso, oculto. E eu decidi escrever este livro com o propósito e o objetivo de ajudar outras pessoas que estão neste exato momento passando pelas mesmas situações que eu passei. Situações de tristeza, de humilhações, situações de insegurança, de desesperança, tá bom? Gostaria de dizer para você que está passando por uma situação assim, que existe vida fora desse relacionamento abusivo, existe vida para você, tá bom? Se você realmente quiser e decidir, você pode hoje mesmo dar um ponto final nessa situação e dar início ao seu processo de cura e libertação, tá bom? Não se isole, não fique sozinho. Há esperança para você. Busque ajuda espiritual em grupos de apoios, em grupos de células. Busque ajuda terapêutica. Se for preciso, vá num psicólogo. Se for necessário, vá à delegacia e registre um boletim de ocorrência. Se for necessário, vá até o CRAS ou até o CREAS, que lá eles vão dar uma orientação certa de como você deve agir e proceder em relação ao que você está passando, tá bom? Desde já eu agradeço o carinho dos comentários, agradeço os likes, os compartilhamentos e peço para você que está chegando agora no canal, por gentileza, deixe aqui seu like, também compartilhe esse vídeo para que minha mensagem possa chegar a mais pessoas, se inscreva nesse canal e deixe sua mensagem aqui para nós interagir, tá bom? Pessoal, surgiu um assunto ontem, né? Nós estávamos conversando e algumas pessoas, né, falaram, né, comentário normal, né? Em roda de conversas a gente sempre fala, né? Por que muitas vezes é tão difícil, né, a gente conseguir as bênçãos e vitórias? Por que é tão difícil a gente conquistar alguma coisa? Muitas pessoas ficam por anos orando, né, por situações, um filho nas drogas ou uma cura, né, preciso de uma cura. E muitas pessoas também só se aproximam de uma igreja quando estão nas últimas, né, nas últimas situações que estão já no limite, né, da amargura, da tristeza, do desespero, daí acabam indo para procurar uma igreja, procurar um pastor, né, ou procurar um santo milagreiro, não sei, né, cada um, né, quando a coisa aperta, cada um sabe para onde correr, né, mas como eu falo para vocês, né, para a gente viver uma vida abençoada, de bênçãos e vitórias, a gente precisa ter um estilo de vida de Jesus. Jesus é o caminho da felicidade, Jesus é o caminho das bênçãos, Jesus é o caminho para que nós possamos chegar até o Pai, tá bom? Então nós precisamos ter um estilo de vida de Jesus Cristo. Irlete, o que é ter um estilo de vida de Jesus Cristo? É você procurar seguir o ensinamento dele. Você se aprofunda nas escrituras, veja os mandamentos e você busca fazer isso, né? Cumprir os mandamentos, ser como ele foi. A gente nunca vai conseguir, né? Porque ele foi o único santo que passou por essa terra, não existe outros, né? A Igreja Católica beatificou muitos santos, mas o único santo que passou por essa terra foi Jesus Cristo e ele é o único caminho, tá bom? Para que nós possamos chegar até o Pai. Então, pessoal, assim, ó, como que a gente consegue ter um estilo de vida de Jesus? A gente precisa buscar os ensinamentos dele, ter
um momento de adoração e de oração, né, durante o nosso dia. Você vai tirar um tempo com Deus, não sei se é na madrugada, uns preferem à noite, outros preferem de madrugada, outros preferem logo, né, cedo pela manhã ao acordar. É fácil, Arlete? É uma vida de mil maravilhas? Não. O Evangelho de Jesus não promete isso para nós, tá bom? A Bíblia é bem clara ali, o próprio Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, a nossa vida não é um mar de rosa, tá bom? Mas com Jesus tudo se torna mais leve. Se a gente realmente confia no Senhor, a gente tem esperança, né? A gente tem onde depositar a nossa esperança. Daí você me pergunta assim, como surgiu no assunto ontem, então por que as pessoas não recebem suas bênçãos? Pela pouca, pela pouca fé, pela falta de fé, né? Porque tudo, como diz as escrituras, tudo é possível ao que crê, mas as pessoas acreditam mais no que os olhos veem do que nas palavras, né, de Jesus Cristo. Como lembra de São Tomé? São Tomé, que a Igreja Católica beatificou, né? Que na verdade era um dos apóstolos, né? Tomé. Que ele, vendo Jesus com os próprios olhos, ele diz assim, ó, só vou acreditar que é Jesus se eu tocar nos furos das feridas, né? Daí Jesus levantou a camisa lá e ele foi lá e tocou a mão, né? Nas feridas de Jesus. Daí ele acreditou. E daí o que Jesus falou para ele? Bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Então a gente precisa acreditar. Quando a gente pede para Deus, a gente vai até o Pai pedir alguma coisa, alguma bênção, alguma cura, a gente já tem que acreditar que já recebeu. Tá bom? Ai, Arlete, mas eu tenho pouca fé. Peça fé para Deus. Está escrito na Bíblia, aquele que tem pouca fé, peça para Deus que Deus dá. Deus dá sabedoria. É claro que você tem que buscar. Se você realmente quer, você vai buscar. O caminho para você conseguir ter fé, ter sabedoria e ter conhecimento, não existe outro caminho, pessoal. Você precisa se aprofundar nas escrituras. Você precisa ter tempo de qualidade com Deus. Quando você está casado, ou quando você tem um filho, ou tem até mesmo um amigo, você não tem tempo de qualidade com eles? Você não percebe assim, ó, se eu converso mais com a minha esposa ou com o meu esposo, parece que as coisas ficam melhor entre a gente, ou quando eu dou atenção pro meu filho ou pros meus amigos, parece que melhora o relacionamento. É a mesma coisa com Deus. Quanto mais você se aproxima dele, mais você procura conhecer ele, mergulhar nas escrituras, mais o teu relacionamento com ele vai ficar íntimo e melhor. E você cada vez vai tendo mais sabedoria, porque ele vai te revelar a palavra, você vai se aprofundar, né? Eu me lembro que quando eu estava buscando a sabedoria e a intimidade com o Pai, eu devorava a Bíblia dia e noite. Eu começava a ler a Bíblia, quando via, passava a noite inteira lendo a Bíblia. E ficava orando madrugadas, eu dando gargalhada de madrugada. Quem olhava para mim dizia assim, Arlete deve estar ficando doida. Em plena madrugada, dando gargalhada, lendo a Bíblia. É porque eu entrava nas histórias e ficava imaginando, né? Como que era, o que acontecia lá. E Deus me mostrou coisas maravilhosas nas escrituras, né? Então, eu pude compreender muitas coisas, né? Então, o caminho para você conseguir sabedoria, aumentar a sua fé e ter o conhecimento bíblico é você mergulhar nas escrituras e ter tempo de qualidade com Deus. Arlete, como eu tenho tempo de qualidade com Deus? Dobrando seus joelhos, orando. A Bíblia diz assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e ore ao teu Pai que em secreto ele vai te abençoar. Daí você me pergunta, tá, Arlete, mas é só no meu quarto? Não. Se você não tem muito tempo, você pode falar com Deus, né? No seu trabalho mesmo. Nós temos essa vantagem. Ninguém controla os nossos pensamentos, só nós mesmos. Né? Nós somos seres inteligentes, fomos criados por Deus, seres pensantes. Você leva seu pensamento pro Pai. Pai, obrigado, Pai.
por eu estar aqui no meu trabalho. Você pode fazer isso trabalhando mesmo. Pensa em Deus. Obrigado por ter esse trabalho que leva o sustento para minha casa. Obrigado porque eu tenho saúde para estar trabalhando agora aqui. Muitas pessoas gostariam de ter um trabalho e não têm. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por mais um dia de eu poder respirar, de estar vivo, de poder inspirar, né? O fôlego de vida. Hoje eu fiquei muito feliz que hoje eu precisei fazer uma viagem rápida logo de manhã cedo. Eu acordei 5 horas da manhã e eu tive o privilégio de ver o sol nascendo, né? Eu fui uma viagenzinha mais ou menos 1 hora para ir e 1 hora para voltar daqui da minha cidade. E eu vi o nascer do sol. Que coisa mais maravilhosa. Eu estava pensando assim, ó, todos os dias, né? O nosso santo sol, ele dá um espetáculo, né? Ao amanhecer. E quase ninguém vê, né? Ninguém percebe. Mas é assim mesmo. As coisas importantes da vida, né? As pessoas não valorizam. Estão correndo atrás do vento, né? Então, pessoal, também eu gostaria de ler, para não ficar aqui só nas minhas palavras, eu quero frisar aqui para você, tá? Um versículo que Deus falou muito comigo essa manhã, que eu estava voltando lá da cidade. E eu estava ouvindo no rádio, né? E eu vi um pastor falando e eu comecei a refletir, porque eu sempre gosto de refletir sobre a palavra do Senhor, né? A gente precisa refletir, falar com Deus o tempo todo, pedir para Deus, né, o discernimento, o que Ele está querendo nos ensinar com aquilo que a gente está lendo, tá bom? E eu vou ler para vocês aqui, ó. Tá lá em Mateus, tá? Palavras do próprio Jesus Cristo. Mateus capítulo 17, verso 14 a seguir. Você pode conferir aí na sua Bíblia, tá? Ó. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então o homem pediu ajuda para os discípulos que andavam com Jesus, né? E os discípulos não conseguiram curar o rapaz, né? Jesus ficou indignado. Olha lá, ali no verso 17. Ó, Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? É uma pergunta. Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Ó, 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Pessoal, depois eu me aprofundei ali no estudo, né? Eu fui procurar saber por que os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio. É porque eles estavam com o coração cheio de soberba. Se você ler ali a história ali, continuar lendo, um pouco antes, um pouco depois, você vai ver que eles estavam disputando para saber quem era o maior entre eles, né? Estavam com o coração cheio de orgulho, cheio de grandeza, né? E nós precisamos nos esvaziar de tudo isso. Quando a gente vai ter um estilo de vida de Jesus, a gente precisa arrancar tudo que não presta, né? O orgulho, o espírito de grandeza, né? De querer ser mais que os outros, a soberba, tudo que é ruim. Todas as obras da carne, né? Você vai achar as obras da carne lá em Gálatas. A gente precisa se libertar e se livrar de tudo isso, abrir mão de tudo isso e trabalhar a nossa vida para que nós possamos nos libertar de tudo isso. Só assim nós vamos poder voar na presença do Pai, ter uma vida de intimidade e viver uma vida de milagres e ousadia, né? Aqui o verso 21 diz assim, ó: Mas esta casta não se repele senão por meio de oração e jejum. Então assim, ó, existem situações na nossa vida que nós vamos precisar orar e jejuar muito, tá bom? E o que é isso? É intimidade com o Pai, não tem outro caminho, tá bom? Se você quiser ter uma vida abençoada de milagres
e receber bênçãos, você precisa estar na presença do Pai para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, tá bom? Te desejo uma terça-feira abençoada, espero que essa palavra tenha acrescentado na sua vida. Um beijo no seu coração, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu livro, tanto na versão impressa quanto na versão e-book. Grande abraço, fica com Deus, te desejo felicidade e vida plena, que você consiga encontrar o caminho da paz, da felicidade, que você consiga ter um estilo de vida de Jesus, tá bom? Beijo no seu coração e até amanhã.